O vídeo de hoje é sobre abscesso. O que é? Como identificá-lo, como tratá-lo e como preveni-lo. Se esse tema te interessa, fique comigo. Ei pessoal, eu sou a doutora Keila, sou infectologista e este canal é para tratar sobre os mais variados temas relacionados ao mundo da infectologia. Abscesso é uma condição médica caracterizada por uma coleção de pus formando uma cavidade em um determinado tecido de um corpo inflamado. O pus é um líquido composto por células brancas de defesa do nosso sangue, micróbios mortos e tecido morto. O abscesso se forma a partir da resposta inflamatória causada pelo combate à infecção por parte do nosso sistema imune. Ele pode ocorrer em resposta a um corpo estranho, por exemplo. Pode ocorrer em diferentes partes do corpo, incluindo pele, órgãos internos, gengivas, dentes, tecidos moles como os músculos, dentro das articulações ou mesmo o osso. São uma condição relativamente comum que podem se tornar potencialmente sérias quando não tratadas adequadamente. O abscesso pode já se apresentar logo no início do quadro clínico ou pode ser uma complicação de um quadro infeccioso que não foi adequadamente tratado, como por exemplo uma erisipela que não é adequadamente tratada e acaba evoluindo para um abscesso da pele. É importante procurar atendimento médico se você suspeitar de um abscesso. Então vamos lá saber mais detalhes sobre ele. Sintomas de um abscesso podem se apresentar como inchaços dolorosos, quentes e avermelhados, muitas vezes acompanhados de sintomas como febre, mal-estar e sensibilidade local. Pessoas com abscessos podem se queixar de febre, vermelhidão, aumento da sensibilidade no local afetado, dor no local afetado, calor no local, inchaço, gânglios linfáticos aumentados, que são as ínguas próximas à área do abscesso, incompetência funcional pela dor ou pelo inchaço, cansaço, perda de apetite e perda de peso. Além disso, pode ocorrer também sintomas relacionados à inflamação ou infecção do local interno onde o abscesso se encontra, como por exemplo, um abscesso no fígado, que vai ter sintomas relacionados a dores abdominais, ao comprometimento das funções do fígado, etc. A suspeita diagnóstica ocorre com a história clínica do próprio paciente relatando como tudo aconteceu e está acontecendo e o exame físico. E quando há dúvida do diagnóstico, e isso ocorre especialmente quando o abscesso está localizado em região interna do corpo, a confirmação deve ser feita por exame de imagem, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética. Mesmo quando o abscesso já é feito pelo exame físico e está localizado, por exemplo, na pele, um exame de imagem vai ajudar a definir se tem indicação de alguma conduta cirúrgica como parte do processo de tratamento ou não. E eu vou explicar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. A evolução do abscesso pode seguir um desses três caminhos: drenagem espontânea, absorção da coleção internamente ou aumento do tamanho da coleção. A drenagem espontânea leva à saída espontânea da secreção diretamente do abscesso para o exterior do corpo. A absorção da coleção naturalmente pelo organismo, com resolução do quadro sem drenagem do seu conteúdo para o exterior, é uma forma menos dramática de resolução que pode ocorrer principalmente quanto menor for o tamanho do abscesso. Caso não ocorra nenhuma das duas evoluções anteriores, uma intervenção para drenagem e limpeza mecânica devem ser feitas, mas deve-se decidir o melhor momento
momento de fazê-lo. Se o abscesso for aberto muito cedo, por exemplo, pode haver a saída de sangue, mais sangue do que pus, e não vai ajudar em nada na resolução do quadro. Por outro lado, esperar demais para se drenar um abscesso que já está com indicação de fazê-lo mecanicamente, além de retardar a recuperação da doença, facilita o aparecimento de complicações, como a fístula, por exemplo, que é uma espécie de drenagem de abscesso localizado mais internamente, que comunica duas estruturas ou órgãos que normalmente não se comunicam, com a passagem do pus para esta outra cavidade externa ou interna. Um exemplo de fístula é a fístula anal, que comunica um abscesso anal com a pele ao redor do ânus. Dependendo da localização do abscesso, como abscessos internos, a drenagem espontânea pode ser uma complicação. Por exemplo, quando ocorre a drenagem de um abscesso dentro da cavidade abdominal. Grande parte dos casos de abscessos, quando não tratados, vão continuar piorando e podem até mesmo se espalhar para os tecidos ou para a corrente sanguínea, causando uma infecção generalizada. Por isso, ao notar qualquer sinal de abscesso, busque sempre ajuda médica. O tratamento adequado de um abscesso é crucial para prevenir complicações graves, promover uma recuperação completa. Uma coisa que pode acontecer também, se você tentar resolver o problema sozinho, é drenar o abscesso da forma errada, sem a correta limpeza local, ou mesmo drenar antes do momento correto, e isso pode levar a outros problemas, como uma infecção do local onde está esse abscesso. Por exemplo, eu tenho um abscesso na pele, tento drenar, e aí, ao invés de drenar e resolver esse abscesso, eu gero o início de uma infecção de pele, ampliando o problema. O tratamento antibiótico específico para aquele tipo de infecção, pela dose correta, o tempo correto e a via de administração necessários, são fundamentais para o sucesso terapêutico. A escolha do antibiótico depende do tipo de micro-organismo esperado para aquela infecção. Sempre que possível, devemos tentar isolar o agente infeccioso causador da infecção, chamado também de agente etiológico. Esta identificação é feita através da coleta de material de forma adequada e envio desse material para culturas. Uma vez isolado o agente em culturas, também é possível descobrir o perfil de sensibilidade antibiótica dele para poder guiar a escolha terapêutica de forma mais sensível. O tratamento antimicrobiano para um abscesso é sempre sistêmico, seja pela via interal, por exemplo, a via oral, ou parenteral, ou seja, endovenosa. Cremes, pomadas, loções não são capazes de tratar abscessos. É importante seguir rigorosamente as instruções do médico ao tomar antibióticos e concluir todo o tempo de tratamento proposto, mesmo que os sintomas já estejam melhores antes do final do ciclo proposto. O tempo necessário para o uso do antibiótico pode variar conforme a localização e a evolução da doença. Outro ponto fundamental para a resolução do problema é a retirada do foco infeccioso. Sem isso, o antibiótico não consegue sozinho resolver isso. Conforme a evolução do abscesso, procedimentos cirúrgicos podem ser necessários, seja apenas uma drenagem ou mesmo uma limpeza ou desbridamento. Quando a drenagem do abscesso está indicada, também é uma excelente oportunidade de coleta de material para culturas, que não pode ser desperdiçada. Quando isso pode ser feito antes do início do tratamento antimicrobiano, é o ideal.
pois aumenta a sensibilidade da cultura. Deve-se aproveitar este momento para reavaliar o perfil de sensibilidade dos organismos presentes para guiar o tratamento antibiótico, que pode necessitar de ajustes ao longo do caminho. A drenagem eficaz não apenas alivia a pressão e a dor associada ao abscesso, como também ajuda a acelerar o processo de cicatrização da região afetada. Em alguns casos, o abscesso volta a se colisionar pouco tempo após a sua drenagem. Se isso ocorrer, ou se o cirurgião avaliar que existe um risco grande para que isso ocorra, após a drenagem e limpeza, é deixado um dreno para facilitar a saída de secreção enquanto o antimicrobiano vai exercendo a sua função. Coleta adequada da amostra para culturas. Uma coleta adequada de amostra para culturas é importante para realmente ajudar a guiar o tratamento. Coletar amostras com suave de secreção escorrendo pela pele, por exemplo, só trará resultados de micro-organismos colonizantes e não necessariamente o causador da infecção. E isso pode, longe de ajudar, acabar atrapalhando a escolha do melhor tratamento. Uma cultura negativa não exclui uma infecção. Infelizmente, a cultura negativa, ela não nos permite retirar o tratamento antibiótico. A causa mais comum de resultados de culturas falso-negativas, que são culturas com resultados negativos, mesmo com o agente infeccioso causando problema, é o uso vigente ou recente de antibióticos. Mas mesmo em situações que não ocorreu o uso recente de antibióticos, uma cultura negativa não me dá 100% de certeza de que não existe um processo infeccioso ali. Existem muitas outras coisas que podem acabar atrapalhando o resultado das culturas, como técnica de cultura, tempo até o transporte da amostra para o laboratório, formas de se fazer a seleção da cultura ali no laboratório, a semeadura da cultura, meios de cultura utilizados. Basta a gente pensar que quando eu planto, pego uma sementinha e coloco na terra, não necessariamente aquela semente vai vingar, vai gerar algum fruto. Isso não significa que eu não plantei nenhuma semente ali. Critérios de cura. O critério de cura é o tempo de antibiótico e avaliação da resposta terapêutica de forma clínica, como a sensação da dor e o exame físico, laboratorial e de imagem. Após a suspensão dos antibióticos, exames laboratoriais e de imagens podem ser necessários para identificar qualquer piora logo no seu início. Não ocorre recidiva deste tipo de infecção, ou seja, uma vez curada, a infecção não volta. O que pode acontecer é que ocorre uma melhora importante do quadro, a gente acha que está resolvido, mas ainda ficou uma quantidade de bactéria ali num foco mantido, especialmente naquelas situações em que não se foi feita a limpeza ou drenagem cirúrgica. E aí, ao se retirar o antibiótico, essas bactérias voltam a se proliferar e com o tempo, que pode durar menos ou mais tempo, a depender da quantidade de bactéria e do sistema imune do paciente naquele momento, mas a infecção acaba por voltar a aparecer. Mas nesse caso não houve cura, houve apenas uma melhora do quadro, mas o foco ainda estava lá. Agora, uma vez que a cura ocorreu, a infecção não volta. Apesar de não haver recidiva em caso de cura, a pessoa pode ter um novo quadro infeccioso se as situações que levaram à primeira infecção permanecerem ou voltarem a surgir. E como a gente pode prevenir novos abscessos? Através da higienização adequada das mãos, manter a boa saúde bucal, não compartilhar toalhas, lâminas de barbear ou escovas de dente, adequado controle da diabetes,
realizar atividade física regular, evitar alimentação rica em carboidratos simples, não fumar, evitar lesões na pele e tratar prontamente qualquer infecção ou ferida. E aí, você gostou desse vídeo? Já teve problemas com abscesso? Coloca aí nos comentários onde é que você teve abscesso. Se você gostou desse vídeo, ajude a multiplicar essa informação compartilhando em suas redes sociais. E não deixe de dar o seu like aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, não saia antes de acionar lá o botão de inscrição e acionar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos assim que eles forem ao ar. Tem muito mais coisa lá no canal. Dê um pulinho lá e dê uma olhada. Eu sei que você vai gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.